Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o seu programa, o BH Esportes, programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Aqui o pessoal é meio complicado. Chega todo mundo, mas para sentar, senta todo mundo atrasado. Todo mundo atrasado. Bom, ó... Vamos falar... Não, Zé Alberto, pera aí, meu filho. Você chegou agora, fica aí. O telespectador entende, ele entende. O programa ao vivo é assim mesmo. São exatamente 12 horas 32 minutos, caminhando para 32 minutos, para você que está conosco ao vivo, nesse início de tarde de segunda-feira, dia 3 de julho de 2017. Muito obrigado pela companhia. Para você que está conosco nas reprises dos nossos programas, 22 horas 32 minutos, 1 e 2 já da madrugada da terça-feira. Mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco, obrigado pela sua companhia, que é sempre para nós uma grande alegria. Vamos falar do clássico. O clássico entre Atlético e Cruzeiro. O clássico que movimenta, mexe com o torcedor mineiro. Eu vou começar pela desorganização, para chegar na parte organizada. Pela desorganização lá atrás, na Federação Mineira de Futebol, quando existe a reunião para determinar como é que vai acontecer o clássico, de que maneira que vai acontecer o clássico. Com todas as autoridades presentes, e existe uma reunião e estabelecem-se as normas. Aquilo que fica acordado para que o clássico seja realizado. Todos os jogos têm a reunião na federação. O clássico, uma reunião ainda um pouco mais especial, claro. Eu não entendo a participação da Polícia Militar, sinceramente eu não entendo. Eu não consigo entender. A Polícia Militar vai para a federação, participa, dá condição ao clássico com a presença de 2 torcidas, isso é muito bom. Gostaria que a Polícia Militar desse condição para meiar o estádio, sempre insistisse nisso, para meiar o estádio, meio a meio, torcida de um lado, torcida do outro, 50% para cada lado. Mas a polícia vai lá e dá condição. Aí quando começa o jogo não tem polícia. Não tem polícia dentro do estádio. Ó, a polícia senta lá, o coronel, o major, o capitão, senta, ó, tem que ser assim, 2 torcidas, nós garantimos, ó, tem que ficar lá em cima, a gente dá isso aqui, a Polícia Militar, pá. Aí você vai para o Mineirão, ou você vai para o Independência, ontem, no caso Independência, não tem polícia. Não tem polícia. Tem segurança. As arenas agora, elas têm seguranças. Tem segurança particular. Se há necessidade da presença da polícia, tem que chamar. A polícia está ali perto, está em um local, está numa sala, está num estacionamento, está próximo. Mas tem que chamar. Você tem que solicitar. Ó, mataram um cara aqui, vem aqui. Ó, julgaram um cara lá embaixo, vem aqui. Ó, arrebentaram com a cabeça do outro, vem aqui. Tem que fazer assim. Depois que acontece, chama. E ontem no Independência não foi diferente. Não foi diferente. Onde estava a torcida do Cruzeiro, antes do jogo, algum tempo antes do jogo, uma meia hora, 40 minutos, pouco mais, pouco menos. Torcedores do Cruzeiro, em número pequeno, tinha uns 300, 400 torcedores ainda. Os torcedores todos não estavam no lugar reservado para o Cruzeiro, mas 300, 400 torcedores para 3 seguranças. 3 seguranças da BWA, não sei mais como é que chama, que toma conta do Independência. 300, 400 torcedores para 3 seguranças. Seguranças. Seguranças que não vão colocar a cara a tapa, que não tem poder de polícia, que não tem cacetete, que não tem spray, que não tem gás, que não tem nada, que não tem capacete, que não tem protetor, que não tem escudo protegendo. Tem só um coletezinho, numa cor cintilante, ontem era verde, de identificação. Mais nada. Cadê a polícia? A polícia que foi lá na federação,
A segurança não está na federação. Está lá a BWA, mas segurança não. Quem toma conta de segurança não. Então, a polícia, cadê a polícia? A polícia que estava lá na reunião e resolveu, não, nós damos condições. Podem ir isso, fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer... E não tem polícia. Eu sinceramente, tem hora que eu duvido da inteligência do ser humano, daqueles que participam de eventos assim. Eu duvido. Eu não vou ficar participando porque eu fico chato, porque eu vou levantar e perguntar assim, ô coronel, para que você está ditando ordens aqui, está fazendo levantamento, nós garantimos, nós não garantimos, vocês não estão lá, vocês não vão lá. Vocês vão depois que acontece. Ontem a torcida do Cruzeiro estava jogando refrigerante, copo cheio, copo vazio, moeda, estava cuspindo, estava escarrando na torcida do Atlético. A torcida do Cruzeiro estava lá, estava fazendo isso tudo na torcida do Atlético. 3 seguranças. O que eles vão fazer? Até que, lá para faltar 15, 10 minutos para começar o jogo, aí apareceram alguns policiais para contornar o problema. Aí foram afastar o torcedor do Cruzeiro, inibir a ação do torcedor. Isso não é torcedor, isso também é bandido, né? Fica fazendo esses negócios. Mas tem gente que faz, tem bandido que infiltra. Então, minha gente, não entendo a polícia militar. Para que vai nas reuniões e para que o Ministério Público consulta a polícia? Para que nós vamos consultar a polícia se pode ou não ter 2 torcidas? Não precisa perguntar para a polícia sobre isso. Dentro do Estado não precisa, porque ela não está lá. Ela não está lá, ela só vai lá proteger o árbitro, mais ninguém. Ela vai proteger só o árbitro. O sexteto, agora são 6. Ela só vai lá proteger, entra e sai com o árbitro. Se o pau quebrar no campo com os jogadores, também não tem. Tem que chamar. Tem que chamar. Às vezes tem em volta ali 1 ou 2. Bom, esse é o primeiro detalhe da organização. O clássico, para mim, com bola rolando, foi mais um bom clássico, que teve tudo que um clássico tem direito, dentro das suas características, sempre jogos muito disputados, nervosos, jogos que o melhor, aquele que vive o melhor momento, nem sempre sai vencedor, aquele que vive o pior momento, nem sempre sai perdedor. O clássico é sempre muito disputado, é muito jogado. E eu comentei antes na rádio, conversando com amigos também, eu analisava o jogo por 2 aspectos, por dois aspectos, 2 lados. Se nós tivermos futebol, se o Cruzeiro jogar futebol, se encaixar as peças do Cruzeiro, futebol por futebol, como eu disse aqui que não tem o melhor momento ou o pior momento, eu estava falando, se o Cruzeiro entrar no seu melhor momento, encaixar o jogo, e o Atlético me mostrar o que vem me mostrando, no futebol, bola, toque, técnica, eu acho que dá Cruzeiro. Porque o Cruzeiro do meio de campo para frente, ele é muito difícil de ser marcado pelo adversário, é muito veloz, é muito leve, os caras trocam muito de posições dentro do jogo, dificultam a ação do adversário, finalizam bem. E o Atlético pode equilibrar isso, o Atlético pode equilibrar isso se o Atlético colocar a sua característica, porque no futebol o Atlético não vinha bem. Eu falei, não tá vindo bem, o Robinho não está jogando, o Fred não está jogando, o Elias não está jogando, o pessoal está devendo, o Roger tem problema de escalar reservas, que os reservas não estão à altura daqueles titulares que saíram. Tem um ou outro, então o Roger tem problemas. Mas o Atlético tem uma situação diferenciada, que ele se transforma num jogo desse na garra, que o Eduardo não gosta muito disso, na garra, na determinação, na vontade. E jogando ali no Independência, parece que isso aí salta mais aos olhos das pessoas, ou os jogadores ficam mais motivados pela torcida, que faz com que isso aconteça, a movimentação, a festa da torcida fora das 4 linhas. O Cruzeiro jogou 25 minutos,
fez 1-0, esteve muito bem durante 25 minutos, muito bem. E daí para frente, o Atlético, que estava muito nervoso em campo, muito nervoso em campo, muito nervoso, perdeu o Leonardo Silva, entrou o Bremer, uma escolha do técnico Roger Machado, que justificou, dizendo que conhece o Bremer, ele tem a vantagem que o Atlético oferece aos seus treinadores, que é o seu CT, com todas as categorias, junto com o time profissional. Então ele pode ver todo mundo, ele pode conversar com todo mundo. Ele já sabia, não era surpresa para ele, surpresa para nós. Na substituição eu até sugeri, recua o Bremer, o Roger Machado, que sabe jogar ali, recua, e coloca o Adilson, que já estava pronto. Eu sou contra esse negócio de, vamos esperar, estava machucado, vamos esperar para ver, o caso da polícia que eu falei, vamos esperar para ver o que vai acontecer, se acontecer o pior a gente põe. Se acontecer o pior a gente põe, se não acontecer nada ele não entra. Então o Roger fez uma alteração que ele não esperava fazer. Ele não esperava fazer. A saída do Leonardo Silva, a entrada do Bremer. O Alex não é um lateral à altura do Marcos Rocha, mas vem fazendo o melhor que ele pode fazer. E ele está melhor do que pior, na minha opinião. Eu esperava que o Alex pudesse ser muito mais criticado e que rendesse muito menos do que ele vem rendendo. Ontem, por exemplo, depois que o Cruzeiro fez 1-0, depois dos 25 minutos, ele deu uma estabilizada, participou de lance de gol, deu uma estabilizada, tomou conta ali. O próprio Bremer, também, que participou negativamente do gol do Cruzeiro, junto com o Alex. Depois ele também se estabilizou, o Atlético se estabilizou, o Robinho jogando. Para mim foi a melhor partida do Robinho, depois dos 25 minutos que eu vi, das últimas 10, 15, foi a melhor que eu vi. Jogando na frente, jogando atrás, ajudando, fazendo o que tinha que fazer. O Robinho que a gente gosta. Até achei que o treinador fosse tirar o Robinho, que ele pudesse estar cansado, mas foi até o final. O Fred jogando do jeito que eu gosto, que o Fred gosta, joga. Ainda teve algumas participações de jogar lá atrás, na intermediária de campo de defesa do Atlético, jogar na intermediária do adversário, no caso o Cruzeiro, de costa para o gol, Ontem ele minimizou isso. Ontem ele jogou acompanhando o Casares, acompanhando o Robinho, acompanhando o Elias, mas acompanhando de frente. De frente teve 3 ou 4 oportunidades, marcou 2. Mas ele teve umas 4 oportunidades e fez 2 gols. Por quê? Estava lá de cara para o gol, de frente para o gol, e o Fred se posiciona muito bem dentro da área, de frente para o gol. Porque de costa ele tem o problema de virar, fazer o giro. Eu lembro muito disso, da pior fase do Jô no Atlético. Era o Jô pivô. Porque o Jô, atacante, jogando lá na frente, com algumas assistências, evidentemente, que ele sabe fazer, como o Fred também, mas isso aí é esporadicamente. O Jô, pelo amor de Deus, o Jô faz gol de tudo quanto é jeito. E o Fred, da mesma forma. Então, os jogadores do Atlético jogaram, o Casares extrapolou, o Gabriel jogou sério, era bico para cima, bico para o lado, mas a bola não ficava lá. E o Fábio Santos fez, para mim, talvez a melhor partida dele em 2017. Ele teve condição disso, ele teve o corredor. O técnico Roger, ele explicou, tecnicamente, para quem gosta, ele explicou tudo que ele fez, o aproveitamento dele com os jogadores, no erro do Cruzeiro. O Mano tentou consertar o lado esquerdo, o lado direito do Cruzeiro, que era o lado esquerdo do Atlético, o Fábio Santos, que estava sobrando em campo. Então o Clássico teve tudo isso. O Mano errou tentando acertar, o Roger acertou. Acertou nas suas substituições, embora eu tenha criticado. Quando entrou o Bremer. Quando entrou o Bremer, eu critiquei. Depois a saída do Fred foi para poupar o Fred, já estava 3-1, o jogo estava acabando, aí foi uma condição de poupar. E o Adilson, eu teria entrado com o Adilson no lugar do Iago no começo do jogo. Escalado no começo do jogo.
mas o clássico foi bom, muito bom. 3-1 para o Atlético, que virou o jogo de uma maneira inquestionável, não dá para questionar. Um gol de falta, uma falta belíssimamente cobrada, maravilhosamente cobrada do Casares. A gente sente algumas situações, porque na hora que o Casares ajeitou a bola, eu vi a formação da barreira, isso está gravado no gol do Savagé. Eu falei, ô Savagé, o empate do Atlético agora com o Casares. Estou vendo, tá desenhado aqui o empate do Atlético com o Casares agora. Isso antes da cobrança de falta, na hora que estava lá. Eu vi assim, me dava a impressão que o Fábio não estava vendo nada. A impressão que eu tinha. Isso é uma impressão minha. Mas quem estava orientando a barreira lá era ele, o Fábio. Mas eu tive a impressão de que o Fábio não estava vendo nada. Nada. Absolutamente nada. E ele ficou, o gol do Casares ficou estático. Ele só fez isso aqui, ó. Não fez mais nada. E saiu o gol. O Atlético virou o jogo, virou bem, placar justo. Poderia ter sido demais, o Cruzeiro poderia ter feito mais gols em 25 minutos. Então o clássico foi bom. A arbitragem, o juiz conversa muito, chamou o capitão de um lado, chamou o capitão do outro. Mas, enfim, teve pênalti no jogo. Eu ainda não vi. O Eduardo Panzo pode falar, o Maurílio, o Zé Alberto, daqui a pouco. Eu ainda não vi nem em replay. A bola bateu na mão de um jogador do Cruzeiro, mas não sei se foi bola na mão na bola. A interpretação do árbitro foi bola na mão. Bola na mão. Não foi mão na bola. Então, isso tudo a gente vai falar com vocês daqui a pouquinho. O Atlético deu uma avançada na tabela de classificação, o Cruzeiro deu uma recuada, nada perdido para nenhuma das equipes, muito mais difícil para as equipes lá em cima, na ponta, mas o Campeonato Brasileiro está aí a todo vapor. O Atlético agora dá uma paradinha, troca o chip, vai para a Libertadores, enfrenta o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em Cochabamba. Lá o Atlético não vai sofrer o problema da altitude, que todo mundo tem receio da Bolívia, é na altitude. Lá não tem esse problema. E se o Atlético repetir os 75 minutos, um pouquinho mais, daí para frente, de ontem, eu acho que o Atlético pode trazer um grande resultado também da Libertadores para o Brasil, para Belo Horizonte, para o próximo jogo aqui no Independência. Sobre isso a gente vai falar, sobre isso nós vamos conversar a partir de agora. Dr. Maurílio Costa. O telespectador amigo aí vai notar que eu estou com o semblante para baixo. O que foi que houve? Eu estava vendo uma ligação sua. Um amigo meu de colégio, de faculdade, de escritório, faleceu. E cala muito. Dr. Roberto da Silva Fonseca, meu amigo, meu compadre. Que Deus o receba, né, Maurício? Exatamente. Está sendo velado lá no cemitério do Bonfim. O enterro será às 15 horas. Dr. Roberto da Silva Fonseca. Fique com Deus. Sobre o futebol. O jogo Atlético Cruzeiro, eu confesso que o jogo foi decidido nos detalhes. O Atlético, por exemplo, nos 25 minutos que você mencionou aí, estava tomando um vareio do Cruzeiro. Isso mesmo. Agora, no momento em que o Atlético, pela perícia do Casares, mete aquela bola e um pouquinho antes, o Cruzeiro sentiu a barra. E aí foi... Eu acredito até que o apagão levou o Cruzeiro e tomou mais gol no segundo tempo, porque o Atlético estava infinitamente superior e o Cruzeiro, com o peso da responsabilidade de virar o jogo, e estava difícil porque algumas peças não funcionaram, as mexidas também não funcionaram, mas foi um resultado normal para o clássico, o Atlético foi realmente melhor. Falo do América porque eu estou vendo o América muito bem no sistema defensivo e conseguiu 3 vitórias seguidas, o que o transportou para o G4. O Campeonato Brasileiro também está assim, quem vence 3 seguidas dá um pulo imenso. E essa reabilitação do Atlético foi boa, chegou em boa hora, porque pelo menos agora a gente tem 2 candidatos, talvez não o título, mas para angariar alguma coisa de positivo aí no futuro. Tanto o Cruzeiro, que apesar da derrota já também mostrou que está reabilitado, tem um time, e o Atlético, que teve uma vitória usando inclusive jogadores da base. O mesmo acontecendo com o América.
que contratou um monte de gente, e quem está resolvendo lá, pelo menos como bons reservas e dando conta do recado, são Zé Ricardo, Christian, Messias, são os jogadores da base, o que indica que ali tem uma fonte inesgotável de valores futuros. No mais, eu acho que tudo normal, a não ser a disparada do Corinthians, né? Porque agora o cavalo está arriado e todo mundo tem que secar, mas aí o campeonato é do seca-seca, porque a essa altura ele tem 7 pontos de diferença em cima do segundo colocado, que é o Grêmio, que andou jogando com time misto aí, agora deve estar arrependido. Então, o campeonato vai ficar muito chato se o Corinthians disparar, como já está disparando. Muito bem, doutor Maurílio Costa. A gente vai a um pequeno intervalo e o Eduardo Panzi, o Zé Alberto, o nosso pessoal, a gente vai conversar a respeito desse jogo. O Roger entendeu o jogo e o Mano talvez não tenha entendido. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza, passa para Dedé, que toca para Donato, arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho, abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo, cruzou, Tostão na área, dominou, Tileta para o William, limpou o goleiro, pintou, vai marcar, bateu, é gol! Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, estamos voltando com o programa BH Esportes, o seu programa de todos os dias. Olha, eu quero lembrar você que o BMG é o seu banco, o nosso banco. Consignado é com o BMG. Não se esqueça, hein? BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha. Se não tem, vá buscar o seu. BMG, o seu, o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Lá você encontra os sucos Detox,
os famosos sucos verdes e saladas que você monta na hora. Marieta, a melhor para a sua saúde. Abraçando também o doutor Adriano de Silva Advocacia, agora 3212-2832. Aos meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo. Ao seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no Genérica Show de Bola, descontos maravilhosos. Um grande abraço para o seu Eduardo. Abraçar também ao Padre Lucas Almeida, 34260069, 34260069. Londres, Inglaterra agora, Portugal e Espanha. Você pode fazer essa viagem com o Padre Lucas, 34260069. Um abraço para o amigo Danilo, do Poço São Pedro, na Niquelino 918. Tem lá a Deteclin, a melhor gasolina do Brasil, na bomba o melhor preço. E também a água mineral Ingá e a Igarapé. No Posto Funil, lá em Piuí, você encontra a Deteclin, um queijo artesanal maravilhoso do Danilo. Você vai comprar um queijo sensacional que você vai sempre encomendar para ele. Posto Funil, aqui o Posto São Pedro, segurança total, um posto policial aberto lá 24 horas por dia, porque é a segurança que o pessoal está procurando. Posto São Pedro, um abraço para o Antônio e para o Leandro, da fábrica de móveis assépticos e Fowler, 3373-1133, móveis hospitalares para vender ou para alugar. Atlético Cruzeiro, Cruzeiro Atlético, Eduardo. Um abraço ao telespectador. Bom, o jogo foi muito bom, né? O clássico foi bom pra caramba, com todos os ingredientes de clássico, confusão, muitos gols, virada, time que começou melhor, o outro melhorou, mas o que eu enxerguei do jogo foi que o Mano Menezes, ele soube ler o Atlético durante a semana, com as ausências do Atlético. A gente está vendo as imagens aí do clássico, cedidas pela TV Galo, mas o Mano Menezes entendeu melhor o Atlético antes do jogo. O Mano parece que ele soube entrar em campo e o Roger custou um pouco a entender o que seria o Cruzeiro, sendo que não precisava custar a entender. A gente já sabe como joga o Cruzeiro, um time que joga muito pelo lado esquerdo, usando a velocidade do Alisson. Thiago Neves vive grande fase. Quando o Alisson ou o Diogo estão com a bola pela esquerda, chegando à linha de fundo, quem está fechando dentro da área é o Thiago Neves. Foi assim contra o Coritiba, foi assim contra o Palmeiras. E o Atlético não entendeu isso no início do jogo. E nos primeiros 25 minutos, o jogo foi dividido em 4 partes, vamos dizer, né? Só que o Atlético dominou 3 e o Cruzeiro a primeira parte, os primeiros 25 minutos. E poderia ter feito ali 2 gols, quem sabe 3 com aquela pichotada do Gabriel. Mas a partir do momento que o Atlético, com o Roger Machado e que os jogadores em campo passam a entender que a dificuldade era a saída de bola e fechar melhor o lado esquerdo do Cruzeiro, o Atlético entra no jogo e aí é que o Cruzeiro perde a partida, porque o Roger entendeu o jogo e o Mano Menezes não. O Roger talvez tenha sido peça fundamental nesse clássico e o Mano Menezes não conseguiu entender a mudança. O Roger conseguiu fazer com que o time dele melhorasse e o Mano, depois que o Atlético melhorou, o Mano não conseguiu mudar o Cruzeiro. O Cruzeiro que começou o jogo foi o mesmo que terminou. O que acontece? A gente cobrava durante o jogo a aproximação dos meias do Atlético para ajudar na saída de bola, porque simplesmente o melhor jogador do Atlético da saída de bola, aquele que faz melhor essa função, que é o Rafael Carioca, não estava em campo. O Mano fechou bem, marcou os volantes do Atlético e o Atlético não tinha saída de bola. A partir do momento que o Roger traz o Elias para jogar próximo dos volantes e põe o Casares para jogar entre os 2 volantes do Cruzeiro, o Atlético melhorou, cresceu no jogo, já poderia ter empatado antes do gol do Casares, que já foi nos acréscimos, e do mesmo jeito que o Cruzeiro poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo, o Atlético fez 2, poderia ter feito 3, 4. O lance do pênalti que o Afonso falou, lá no estádio a gente teve dúvidas, mas depois vendo o replay não há dúvidas, o pênalti é muito claro, o Diogo Barbosa abre o braço para cortar a trajetória da bola mesmo. O Daronco talvez tenha tido a mesma impressão nossa, foi muito rápido o lance. Na hora é difícil, mas ele está ali para isso, ele não pode errar, o Daronco, e ele errou. Foi pênalti e não foi marcado. E o Fred perdeu a oportunidade de cabeça, o Iago numa bola que o Fred escorou para ele, perdeu um gol muito... o gol feito também, o Atlético poderia ter feito ali 4, 5 gols ainda no primeiro tempo, como o Cruzeiro poderia ter feito 3. E aí, no segundo tempo, o segundo tempo foi só do Atlético. O Cruzeiro voltou do intervalo sem entender o jogo do Atlético ainda. E o Atlético continuou dominando, fez o 3º gol, poderia ter feito o 4º no lance que o Léo recuou a bola de forma errada para o Fábio, que fez defesas numa cobrança de falta, numa outra cobrança de falta do Casares.
Então o Atlético dominou o Cruzeiro, quase 75% do jogo, poderia ter saído com uma goleada do Independência. E rapidamente sobre o que o Afonso disse, eu não concordo, eu não acho que o Atlético ganhou por causa da raça. O time do Atlético é... Não é por causa só da raça. Mais com raça. Eu acho que é simplificar muito falar que é raça e determinação. O time do Atlético é um time muito técnico e eu não acho que... Eu acho que os últimos jogos que a gente tem visto, o Atlético tem jogado melhor que o Cruzeiro. O Atlético é um time mais equilibrado que o Cruzeiro. O Atlético faz os gols e toma menos lá atrás. O Cruzeiro tem feito 3, toma 4. Faz 2, toma 3. E o Cruzeiro não ganha seus jogos. Os últimos 10 jogos o Cruzeiro ganhou 2, Curitiba e Atlético Goianiense. O Atlético já é um time mais regular. Então, ontem eu já falei antes do Clássico, para mim o favorito era o Atlético, que se encaixasse o jogo, quem venceria o jogo seria o Atlético, porque é o que tem me passado nos últimos jogos. E peças de reposição, quem tem tido peças de reposição nos últimos jogos é o Atlético. Porque o Cruzeiro não tem peça de reposição para a dupla de zaga. O Atlético mostrou que tem. E o Bremer já tinha jogado muito bem contra o Chapecoense. Ontem entrou numa fria e jogou muito bem contra o Cruzeiro. Eu acho que a falha do gol do Cruzeiro foi do Alex Silva, que desistiu do lance quando o Alisson partiu pela esquerda. Então quem tem tido peças de reposição e que tem entrado e dado conta do recado é o Atlético. O Cruzeiro não. O Alex Silva, que é o lateral direito do Atlético, a terceira opção do lateral direito do Atlético, hoje é melhor lateral que o Ezequiel do Cruzeiro. O Ezequiel é um lateral burocrático que apenas defende. Você não vê o Ezequiel dar um chute a gol, fazer uma jogada de linha de fundo, dar uma assistência, criar uma jogada pela direita. Aí se o Ezequiel não sobe, o Robinho passa a ser uma figura apagada no time do Cruzeiro. Tanto que quando saiu ontem, estava apagado, porque o Cruzeiro não jogava pela direita, só joga pela esquerda. Por quê? Porque não tem lateral direito. O terceiro lateral do Atlético, o Alex Silva, é melhor que o lateral titular do Cruzeiro. A dupla de zaga do Cruzeiro reserva, Léo e Caicedo, é um desastre. A dupla de zaga do Cruzeiro é um desastre. Ontem a gente tinha o sistema defensivo do Atlético de 6 jogadores, à exceção do Vitor, 4 vieram da base. O Gabriel já tem muita experiência, mas tem 22 anos e veio da base. O Iago veio da base, o Alex Silva veio da base. O Bremer até semana passada estava jogando no Sub-20. Então, são jogadores da base que têm dado conta do recado. E no Cruzeiro os jogadores não têm dado conta do recado. As peças de reposição do Mano que pareciam ser boas não estão sendo. E eu volto a repetir, e falo isso desde o final do ano passado, o Cruzeiro não tem o lado direito. O Cruzeiro não tem lateral direito. É um time capenga, um amuleto do Cruzeiro, só pela esquerda. Você congestiona aquele lado, como o Atlético fez a partir da metade do primeiro tempo, acaba o Cruzeiro. Como o Palmeiras fez no Allianz Parque, acaba o Cruzeiro porque não joga pela direita. Não tem ninguém para jogar pela direita. O lado esquerdo também do Cruzeiro, que tem positivamente o ataque, não tem cobertura, porque a zaga realmente seria a primeira. O volante e o zagueiro. O zagueiro até aquele último gol ontem. Os dois gols, Mauro, eu entendi o que você falou. O Cruzeiro todo marcando o primeiro pau. O terceiro gol, todo mundo vai marcar o Elias. Como que um sistema defensivo deixa o centroavante do adversário livre em 2 gols? O Fred estava livre, mas sem ninguém por perto dele. Escolheu o canto. Nos 2 gols, o centroavante adversário completamente livre. E a gente viu isso lá no Allianz Parque contra o Palmeiras também. E o nascedor da jogada também, porque no mano a mano o Casares com o Beco do Cruzeiro lá, o rapaz do... Foi muito rápido aquele ataque. Só para destacar, o Atlético do meio para frente, muito bem. O Casares de novo melhor em campo por parte do Atlético. O Elias fez um partidaço. Iago fez um partidaço. Eu entendo que o Afonso falou de entrar com o Adilson, mas eu volto a repetir. Não é o Roger que escala sozinho. Existe um departamento físico, fisiológico e venhamos e convenhamos. O Roger acabou acertando no final das contas. O Iago foi um dos melhores em campo. E saiu porque eu estava embaixo da posição da Transamérica, o Roger perguntou para o Iago fez ok com a cabeça, e o Roger chamou o Adilson na hora. Que não deixou a peteca cair, jogou bem também. O Atlético jogou muito bem, à exceção do início do jogo, que ele não entendeu a proposta do Cruzeiro. Depois dominou o jogo. Fica difícil. A contusão do capitão do Atlético, que continua tá na minha cabeça, que ainda não me deram uma explicação convincente sobre esse emaranhado de contusão aí. Tá, a gente vai falar sobre isso. O cara fez um aquecimento estourado. A gente vai falar sobre isso. Olha, fica até difícil você criticar. O treinador, eu entraria com A, B ou C quando ele ganha. E o Roger acertou. Quem ele escalou, quem ele colocou, ele ganhou, ele acertou. Vocês viram aqui
que nós estamos com o programa e hoje nós não temos as presenças do Flávio Carvalho e do Matusalém. Coincidentemente, Flávio Carvalho se sentiu mal ontem à noite. Ele me disse que teve um problema de saúde, foi para o hospital, inclusive. Está de repouso. Um abraço, Flávio. Recuperação rápida. Você sentiu bem o impacto, hein? Sentiu bem. E o chefe Matusalém cascou fora para Salvador. Flávio Carvalho teve um apagão. Teve um apagão. E o Matusalém viajou antes do Clássico para Salvador. Já estava prevendo alguma coisa. Zé Alberto. Um abraço aos telespectadoras, e eu fiquei sabendo agora deste momento que o Flávio Carvalho viveu ontem à noite, talvez não passou bem, foi ao hospital, mas eu acredito que já esteja tudo bem, já esteja em casa, é coisa passageira. E, Flávio, cuidado, Flávio, não fica preocupado tanto assim com o futebol não, porque é ruim, faz mal. Ver o futebol esportivamente igual eu vejo. Mas assistimos a um jogo do Cruzeiro e do Atlético, esse grande clássico do futebol brasileiro, atentamente, quando vimos o Cruzeiro marcar o seu primeiro gol aos 5 minutos, numa jogada do Alisson com o Thiago Neves, e o Atlético que perdeu logo no início da partida um dos seus baluartes. Segundo todos, o Leonardo Silva é uma pessoa importantíssima no time do Atlético, não só pelo futebol que ele joga, mas também pela maneira com que ele se relaciona com seus companheiros de jogo. Então, a gente vimos que na hora em que ele foi substituído, o próprio Vitor foi lá no meio de campo, antes do Brenner entrar, e conversou com ele. Isso é uma maneira de dar apoio ao jogador da base que vem, e como todos já disseram, o Brenner se relaciona muito bem com os jogadores profissionais do Atlético. Vitor foi meio de campo. Então, Mauri, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, Silencioso. a importância dessa conversa do Vitor com o Brenner antes de ele entrar em jogo, e lamentar a substituição do Leonardo Silva, porque é um jogador importantíssimo. Então, o Roger... Zé Alberto, só explicar um detalhezinho que talvez você não tenha entendido. O Vitor, quando foi ao meio de campo, ele foi chamado pelo árbitro da partida, como chamou também o Léo. Chamou o capitão do Atlético, que era o árbitro, e chamou o Léo, que era capitão do Cruzeiro. Não foi para conversar com o Bremer, não. Mas ele conversou com o Bremer. Não, o Vitor foi lá chamado pelo árbitro da partida, ao meio de campo. Vamos lá. Não, no meio de campo não, é na lateral, quando o Bremer estava entrando. Vamos lá, continua. Então, pois é um detalhe muito importante. Então, o que acontece é o seguinte, o Brenner entrou e ele poderia ter se esticado mais um pouco a perna, teria alcançado a bola e ela não chegaria ao Thiago Neves. Mas é uma falha normal, porque ele fez o máximo para chegar até a bola, mas faltou um palmo. Então a bola passou pelos pés do Thiago Neves, que no momento está em excelente forma, está marcando muito gols, e ele concretizou. 1-0 para o Cruzeiro, nós esperávamos que o Cruzeiro fosse aumentar esse resultado, uma vez que o Atlético não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro. Mas acontece que o Cruzeiro conseguiu manter essa supremacia até os 25, 30 minutos do primeiro tempo. E depois o Atlético passou a dominar o jogo. E com aquele maravilhoso gol do Casares, cobrou uma falta muito bem cobrada, o Fábio nem foi na bola, ele fez golpe de vista. Mas se ele tentasse ir, ele não alcançaria a bola, porque ela entrou muito perto da trave, quase no ângulo. Então foi um belíssimo gol, no meu entendimento, do Casares. A partir daí, imediatamente em seguida, o Atlético faz o segundo gol, vira a partida, numa presença muito importante do Fred, que é um atacante que eu sempre falo o seguinte, os atacantes ficam esperando que os laterais, que hajam cruzamentos na cabeça deles, nos pés deles. O Fred é um jogador que vai ao encontro da bola. Na cobrança de um escanteio, na cobrança de faltas, quando se lança a bola na área, ele não fica esperando a bola, não. Ele vai aonde a bola for. Eu joguei futebol nessa posição e é assim mesmo. Quer dizer, muitos centroavantes, eles ficam esperando a bola chegar e concretizar. O Fred vai aonde a bola está indo e alcança a bola. E foi assim que ele marcou esse segundo gol do Atlético. E no terceiro gol também foi uma cabeçada muito boa, muito forte, um peixinho. Quer dizer, o Fred está voltando a ser o artilheiro que todos conhecem. Então nós vimos nesse jogo do Atlético do Cruzeiro uma supremacia do Cruzeiro até os 25, 30 minutos do primeiro tempo. Depois o Atlético tomou conta quando virou a partida no primeiro tempo ainda. E depois, no segundo tempo, o Atlético comandou o jogo. O Robinho jogou muito bem.
Eu acho que o Iago também esteve bem. A entrada da substituição, a entrada do... Como é que é o nome dele, o lateral? Bremer. Do zagueiro, Bremer? Não, o lateral direito é o... Alex. A entrada dele também foi uma intenção que o Fred, que o Roger teve para já segurar o resultado, que estava 3-1, estava faltando poucos minutos para acabar o jogo. Não, entrada do lateral direito, o Alex entrou escalado desde o início do jogo. Aquele jogador que entrou, que estava contundido e voltou agora. Adilson é volante. É volante, mas a entrada dele, ele entrou para segurar, ele não Mas entrou não para é apoiar, lateral não. direito, aí você me joga no chão, ué. Sei, Você falou lateral direito, eu falei Alex, ué. O lateral direito é o Alex Afonso, e por sinal, está jogando bem, jogou bem ontem, foi ao fundo, mas a entrada do Adilson, eu acho que o Roger quis fazer o quê? Não, Zé Alberto, o Iago pediu para sair. Ah, meu Deus do céu, eu não estava lá no campo vendo ele pedir para sair, eu estou dizendo que a entrada dele reforçou a defesa do Atlético. O Atlético já estava com 3-1, Saiu um volante, entrou outro volante. Eu sei, Afonso, mas ele é um jogador que defende melhor do que o Iago. Ele é mais experiente. Então ele entrou e reforçou mais a defensiva do Atlético. O Atlético poderia ter feito o 4º gol, não fez, mas teve chances para isso. A vitória do Atlético foi tranquila, clara, insofismável. O pênalti, a bola bateu sim na mão, no braço aqui do jogador defensor do Cruzeiro. Agora, hoje, com essa situação que está, os juízes dão se quiser, se não quiser não dão e fica por isso mesmo. O Atlético ganhou de 3-1, ninguém falou nada. Se o Atlético tivesse perdido o jogo, talvez viesse à tona esse lance. Mas foi um lance claro em que se o árbitro quisesse dar o pênalti, ele daria e ninguém falaria nada. Mas ele preferiu não dar. Acho que conversa muito com os jogadores, mas acabou conduzindo o jogo até o seu final. Houve aquela interrupção com as luzes que se apagaram, mas muito no final do jogo, e não chegou a influir absolutamente no marcador, porque o jogo faltavam 6 minutos para terminar, com mais 2 ou 3 de acréscimo, o Cruzeiro não viraria esse jogo, nem mudaria o placar. Então foi um resultado muito bom, em que dá condições ao Atlético de pleitear o G6 ou o G4. E o Cruzeiro ficou numa situação muito difícil, porque está mais perto da zona de rebaixamento, embora não esteja muito distante do meio. Mas a verdade, no meu entendimento, e eu vou deixar bem claro mais uma vez, Atlético e Cruzeiro estão pleiteando no Campeonato Brasileiro de 2017 uma posição honrosa no G6 ou no G4. Agora, jamais acabou, para mim, o Campeonato Brasileiro para título de Atlético e de Cruzeiro. Os outros não me interessam. Agora, o Corinthians disparou na frente, está com 13 pontos à frente do Cruzeiro, 12 pontos à frente do Atlético, uma coisa assim. O Atlético está com 16, o Cruzeiro está com 29, são 13 pontos. Então, o Atlético não consegue jamais, no resto do campeonato, quer dizer, ter o campeonato inteiro pela frente, mas Atlético e Cruzeiro vacilaram, deixaram que o Corinthians, que o Grêmio, que o Palmeiras fossem para frente. E o Atlético e o Cruzeiro estagnizaram na marcação de pontos muito pequena. Então, eu não vejo a menor chance de Atlético e Cruzeiro conquistar o título Brasileirão de 2017. Eu estou dizendo isso e quero que escrevam. Ok. Eu não vejo a menor condição. Agora, G4, G6, sim, mas título com essa distância que o Cruzeiro que o Corinthians está pondo e com essa distância que o Grêmio também está pondo, fica difícil demais. Agora, gostaria de dizer o seguinte, o Atlético hoje ostenta a 7ª posição, mas é preciso falar que o Fluminense joga hoje à noite, e se o Fluminense vencer, o Atlético cai de posição. Tá bom, Zé, mas então vamos. Eu só acho o seguinte, em relação ao Corinthians, sim, eu também não vejo briga hoje pelo título, não. Só que o Palmeiras, que ele citou, o Palmeiras tem um ponto na frente do Atlético. Deixou o Palmeiras seguir na frente, tem um ponto. O Grêmio, que é o vice-líder, está com 6 pontos, são 2 jogos. Em relação ao Corinthians, sim. Também não vejo Atlético Cruzeiro hoje brigando. Em relação ao Corinthians, a projeção de quem vê futebol é de 180 milhões de brasileiros que pensam isso. Agora, sobre a arbitragem do Clássico ontem... eu quero fazer uma pergunta para ele sobre a arbitragem. Para você concluir. A gente falar um pouquinho. Fala. Depois ele fala, porque senão vira esse programa de um só. O Daronco errou no lance do pênalti. Ele errou em outro lance também, que o cartão deveria ser por Romero, ele deu para Cabral. Ele pôs na súmula que ele deu o cartão. Até achei que fosse por reclamação. E na súmula ele falou que foi pela falta. Viu? Porque não, o Romero não estava amarelado.
ele não. errou de jogador. Exatamente, E o Romero e o mas Cabral, o- eles só se parecem no jeito de falar. Porque... Mas o que para quem deveria ser o cartão Era o estava Romero. amarelado. Eu achei... Não estava amarelado. Tava não? Não Ah, estava. bom, então. Foi até uma confusão que muita gente fez. Ele errou nesse lance. Mas eu acho que ele conduziu bem o jogo. Ele conversou muito. Se ele não conversasse, não chamasse o Vitor, o Léo naquele momento, ele saía expulsando um monte de gente. Ia ser um monte de cartão. A hora que o Robinho e o Sobis tiveram um entreveiro ali, ele deu um amarelo para cada um e parou a briga do Robinho e do Sobis. A hora que ele viu que ia ter mais 2 ou 3 jogadores com confusão, ele chamou os capitães, segurou o jogo. Eu acho que ele conduziu bem, mas teve um erro capital, que é a não marcação de um pênalti. Para a gente foi um lance difícil, mas para ele que está ali embaixo, ele tinha que ter visto e deveria ter marcado o pênalti do Diogo Barbosa, que cortou um chute com a mão. É isso que eu quero falar. aquele lance Espera só um momento. É isso que eu quero falar. Eu não vi o lance, eu vi da minha cabine, ainda não vi pela TV, mas vocês confirmaram que para vocês existiu o pênalti. Existiu o pênalti. E o Luiz Alberto foi mais além. Ele disse que o juiz agora dá o que quer. Ué, juiz é para cá, dá o que quer mesmo. O juiz dá o que quer sempre. O juiz é para marcar o que ele quer, não é o que eu quero, nem o que o Zé Alberto quer, é para marcar o que ele quer, o que ele vê. E o Zé Alberto, que foi árbitro, quando ele interpretava bola na mão ou mão na bola, era a interpretação dele como árbitro. Agora a interpretação é nossa, não é do Daronco. Ele interpretou como a bola bateu na mão do zagueiro. Não foi o zagueiro que botou a mão na bola. Ele interpretou. E aí? Como é que fica o juiz? Essa Mas não foi, bizantina é Como é que fica o juiz? A interpretação não é dele? Mas não foi mão na bola, foi braço, né? Foi braço. Braço é mão, é a mesma coisa. Não, pois é, mas o que eu Braço é estou a mesma dizendo, coisa. Afonso, é que hoje a arbitragem está, assim, facilitando demais para o árbitro essa interpretação. Ele acha que não foi, pronto, acabou. Agora o critério. É dele, a interpretação o que é dele. a torcida pensa ou não pensa, não pode, a torcida não pode entrar na cabeça do árbitro. Ele achou que não foi proposital. Se você ou eu achamos que foi, um de nós pode estar errado e ele também pode Tudo bem, estar mas certo. você falou que foi Então, pênalti. Eu prefiro ficar com a interpretação do árbitro, porque é ele que interpreta. Pois é, mas Tanto não- é que o árbitro, mas o no vídeo, para esse caso aí de bola na mão na bola, não interfere. Pois é, mas no meu entendimento, Afonso, ficou muito fácil para o árbitro, porque a interpretação dele. Então, ele acha que não foi intencional, Pronto. não marca pênalti, porque nós não temos o apito nem podemos marcar. Então, a gente pode pensar o que for e ele pensa o que for. Agora, nós não podemos afirmar com absoluta certeza que nós estamos certos, porque o cara quis bater com a mão no bloco e que ele está errado. Eu acho que realmente até foi um lance muito difícil. E se o jogo não tivesse terminado 3-1, com vitória tranquila do Atlético, poderia ser uma polêmica muito grande, mas acabou não transformando em nada. Então eu acho o seguinte, no momento, é preciso que se dê parabéns ao Roger, que faça que o Roger tenha mais força, mais motivação, mais apoio. Porque o que eu vejo falar sempre é que o Mano está fazendo isso, o Mano está fazendo aquilo. Vamos respeitar o técnico Mano Menezes, que é um grande técnico de ponta. Mas a verdade é que ele não está conseguindo armar o Cruzeiro. Cada hora ele coloca ele tem necessidade de escolher os seus titulares. O Alisson é titular, o Robinho é titular, o Thiago Neves é titular, o Rafael Robson é titular. O Ábiles já não está merecendo tanta posição, porque o Rafael Sobis está cumprindo a missão dele, dá mais articulação ao time, ele faz o time ficar mais leve. Então, eu gostaria de dizer isso. Agora, o Cruzeiro precisa de armar sua zaga, porque essa zaga que jogou é muito ruim, muito fraca. É preciso que o Dedé volte, é preciso que o Manuel volte, para que o Cruzeiro tenha mais estabilidade. O Fábio ainda tem sido uma segurança para o Cruzeiro. Então, o clássico foi muito bom, vitória do Atlético merecida. Tá bom, o Zé, Cruzeiro isso aí já aceita uma posição que é muito triste no campeonato. A 11ª rodada, Ok. Atlético e Cruzeiro estão fora do título. Vamos virar o disco. Vamos virar o disco. O Mano Menezes tem uma semana pesada pela frente. Eu não acho que a vida do Mano Menezes está confortável, não. Ele tem um jogo complicado no final de semana. Palmeiras. A gente não sabe como que o Não, Palmeiras, é o Palmeiras? como É que o o Palmeiras Palmeiras. vem para Belo Horizonte, porque o Palmeiras está envolvido com Libertadores também. É o mesmo problema do Atlético. Eu até acredito que o Atlético vá ao Rio no final de semana com um time diferente. E acredito que o Palmeiras vem a Belo Horizonte também com um time modificado. Não, o Atlético por quê? Porque o segundo jogo na Libertadores só daqui a um mês, ou não? Mas o problema é perder jogador.
O Atlético não pode perder jogador. Mas eu acho que agora não vai, não. Eu acho que o Atlético não só... Eu, se eu fosse o Roger Machado, eu iria com o time reserva para o Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo. Porque no meio da semana vai ter jogo de novo. Então você tem que parar. E o Roger mostrou que ele estava certo quando parou. Mas parou para Libertadores. Não, ele parou para Libertadores, não, o jogo é só agora. Ele parou para o Brasileiro. Quando ele jogou contra o Chapecoense. Mas só para o telespectador se situar, e eu também, eu te confesso que eu não sei a data, não lembro a data do próximo jogo. É quarta agora e depois outro é que dia? É daqui um mês, mas vai ter jogo no meio Dia da semana 26 do de Brasileiro, julho. gente. Ele não poupa, não é só para Libertadores, Mas não. pode Ele poupa poupar em outro na frente, ué. Qual que é a diferença? Pegar um adversário mais fraco, Botafogo é Botafogo. E daí, gente, a vida do Atlético é Copa Libertadores e Copa do Brasil. Poupa aqui, em eu Belo Horizonte. tô com o Zé Alberto nessa. Se o Atlético ficar querendo jogou ganhar, toalha, já? abraçar o mundo com esse calendário, vai se danar, vai se ferrar nas 3 competições. O Roger mandou time reserva, apanhou a beça, descansou, ganhou a Copa do Brasil, na Copa do Brasil, ganhou o Clássico, agora vai jogar a Libertadores. Mas eu tô falando Tomara de que título, não. ganhe e no domingo contra o Botafogo, se eu sou o Roger Machado, eu mando um time reserva para jogar contra o Botafogo. Tá todo mundo fazendo isso, não importa. Ah, mas o jogo da Libertadores é só daqui a um mês. Não importa, a sequência continua. Se não segurar agora, depois de uma sequência de Copa do Brasil, Clássico, viagem para Bolívia, volta e joga contra o Botafogo, aí o Atlético corre o risco de perder mais jogadores. Já perdeu o Leonardo Silva, corre o risco de perder mais jogador e daqui a um mês não ter 2-3 para enfrentar o Jorge Wilstermann. Tem que segurar, como eu acho que o Palmeiras vai trazer um time diferente aqui para jogar contra o Cruzeiro, como o Botafogo já poupou no final de semana, Grêmio poupou, Palmeiras poupou, Santos poupou, Botafogo poupou, o Atlético só não poupou no final de semana porque o adversário era o Cruzeiro. Porque senão teria poupado. Aí eu concordo com você. Aí no final de semana poderia jogar contra o titular. Mas como o Atlético teve que jogar a sequência com o titular, Mas a opinião minha, da sua opinião. deveria poupar. Eu me lembro da sua opinião aqui mesmo e na Transamérica, que você trabalha, de que você pouparia até mesmo contra o Cruzeiro. Eu pouparia Até mesmo contra o Cruzeiro. Então, é isso que eu estou dizendo. Não, mas a minha opinião foi a seguinte. É isso que eu estou dizendo. A minha opinião que eu falei, eu não sei se você prestou atenção. Às vezes você pegou o bonde passando. Eu falei que se departamento médico chega pro Roger e fala, tem Eu ouvi jogador, você falar. tem fulano, 1, 2, 3 estourando, é melhor segurar? Eu seguraria. Se o Roger mandou para campo o time titular, é porque não tinha ninguém. Ou talvez teria o próprio Leonardo Silva, que com 4 minutos, como disse o Maurílio, estourou e está fora não sei por quanto tempo. A grande preocupação, na minha opinião, é se o Atlético está muito difícil, quase impossível o título. Está muito difícil, quase impossível o título para 19 equipes. Para 19, não é para Atlético Cruzeiro, não. Para 19 equipes. Está muito difícil, quase que impossível, para saber que o Corinthians, cravar que o Corinthians é campeão, 180 milhões de brasileiros cravam. 180 milhões de brasileiros cravam. Não precisa mandar escrever, né? 180 milhões. Agora, eu não pouparia com o jogo. Eu respeitando o Eduardo, a opinião dele, e achando que ele tem, ele fundamenta muito bem a opinião, mas eu pensaria no G4 e no G6, porque de repente ele pode afastar também dele. Mas você não está entendendo. Pode afastar dele acho também. Que você não conseguiu entender, ou eu não me fiz entender direito. O técnico no Brasil, ele não poupa para o jogo da Libertadores, ele poupa da sequência de jogos. Não importa se o jogo da Libertadores é daqui um ano, daqui uma semana, daqui um mês ou daqui 15 dias. Não é isso não. A sequência que não para. A Libertadores vai ser só daqui um mês, mas vai continuar tendo jogo. Domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. O jogador só cansa porque tem jogo da Libertadores na Mas véspera. Palmeiras e Grêmio e Atlético pouparam na véspera da Libertadores. O Atlético não. A véspera foi ontem. Olha, o problema... Eu gostaria de dizer... Deixa o Maurílio falar um pouco. Peraí, Zé Alberto. Então tá, mas Você é falou, um então, Zé Alberto, em 2 minutos que você parou de falar. O Vamos lá. problema que nós estamos focando aqui há muito tempo é porque o elenco é pequeno demais. Não é, Maurílio, é calendário, tá todo mundo poupando. O calendário é super ocupado. É isso. E tinha os campeonatos normais, ainda inventaram agora de Primeira Liga. Quer dizer, mas o elenco tem que ser maior para aguentar isso. Mas está todo mundo poupando, não tem como ser maior. Os clubes brasileiros têm os seus elencos. O Corinthians jogou Sul-Americana com reserva. Você acha que o Botafogo vai poupar com o Atlético? O Botafogo poupou ontem. E as contusões? Ele não precisa, o Atlético jogou e as ontem. contusões? O Botafogo jogou com quem ontem?
Eu acho que o Atlético está E as contusões? Eu acho que o Atlético está com os jogadores da base muito atualizados com o time profissional. E o que aconteceu ontem mostrou que o Atlético tem condições de usar esses jogadores da base. Agora, eu gostaria de, ao término do programa, com a sua permissão, dizer o seguinte. Nós temos a Série B. Nós temos 4 divisões do Campeonato Brasileiro. 4, A, B, C e D. O América, é preciso que se diga, eu fui castigado. O América está fazendo uma ótima campanha na Série B. Pronto. Muito bem, pronto não. Eu comparava o América ao Internacional, que estão na mesma série. Agora já não posso mais comparar o América com o Internacional. Eu tenho que comparar o América com o Boa de Varginha, porque, mesmo assim, o Boa está na frente. Porque o Boa foi ao Beira-Rio anteontem e ganhou do Internacional no Beira-Rio com 10 homens. E foi motivo de quebradeira no estádio do Beira-Rio. Então vamos fazer justiça ao América e ao Boa. Tá bom, você fez. Só que o Boa está atrás do Internacional. Atrás do Internacional. O Internacional está na frente. A 1 ponto do América. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Essa coisa que o Zé Alberto fica de comparar, isso não existe. Mas vem comparar. Peraí. Você não pode, torcedor do América sabe e entende o que eu estou falando, comparar o América com o Internacional, porque o Internacional é campeão de tudo. Mas é campeão de Pera, nada. Gilberto, eu te ouvi agora, por favor. Mas ele é da Série B. Por favor. O Internacional é campeão de tudo. O Internacional é campeão do mundo. O Internacional ganha 70 milhões como patrocínio. O América, infelizmente, ganha 2 milhões. Então não tem termo de comparação. Mas eu quero dizer... Não existe comparação. Você pode comparar no campeonato atual da Série B. Momento, porque comparar clube por clube é piada. Mas o momento hoje do América é melhor que o do Internacional. Do Boa, não. O Boa ganhou um jogo. Mas o Boa... mas o América faz uma grande Série B. Mas o Boa foi lá... O América está muito bem na Série B. Ótimo mas vamos parar de comparar. Tem que parar de comparar, pelo amor de Deus. Não existe comparação de nada. Mas não pode comparar o América o Zé se apega aos números, momentando o horário. Não pode comparar o América com o Internacional, porque o América está no 3º lugar, o Internacional está para baixo. Sim, mas agora o Internacional... Amanhã você chega aqui, o Internacional está na frente, aí você vai falar assim, hoje eu não posso mais comparar. Aí você fica comparando e descomparando. Comparando e descomparando. Não aprendeu quando rasgou elogio para Chapecoense, né? E a gente falava, gente, calma. A briga da Chapecoense é lá embaixo. Não, mas tá líder. A Chapecoense é líder do campeonato. Mas pelo amor de Deus, a gente tá no meio do ano. Pelo amor de Deus, o Boa sai da humilde Varginha aqui, com o Lego Xavier, vai lá em Beira-Rio, vence o Internacional com 10 homens. Ele tá no meio do ano. Então, meu Deus do céu. Só um minutinho, joga no Eduardo aqui, faz favor, joga no Eduardo aqui, para eu passar aqui. Mas é o que eu queria dizer. Foi até bom o Zé Alberto ter tocado na Série B, porque o campeonato do América é muito bom, né, Maurício? O América surpreende, o trabalho do Enderson, as peças contratadas. Eu falava no início do ano, o América contratou melhor para a Série B desse ano do que o ano passado para a Série A. Então, eu acho que a gente tem que sim valorizar o trabalho do Enderson Moreira, porque entre os times da Série B, o América, de longe, é o melhor deles. Mas faz uma campanha muito digna e está bem. O difícil é manter, mas está bem. Não tem aquela confiabilidade ainda. O Nedo Xavier. Não, mas o América não tem aquela confiabilidade. Não tem aquela confiabilidade ainda, porque o time está acertado na defensiva, mas na frente há um revezamento. Mas agora, os jogadores que estavam contundidos estão voltando, os adversários também estão vivendo as crises, e o América, dentro de casa, ele está se fazendo respeitar. Então, perdeu para o Paysandu, que foi uma zebra, e agora está jogando para frente. Agora, tem que manter isso na reta final, porque muita nuance vai acontecer. Um sobe, outro desce, e esse campeonato é mais duro do que tudo. Nós temos que parabenizar o América, que apesar da sua uma dúzia de presidentes, e apesar de nosso querido Gustavo, conselheiro do América, não falar nada do América, não motivar o América está na 3ª posição do campeonato com uma excelente campanha. E temos que parabenizar o Boa, da humilde Varginha, que foi ao Beira-Rio, derrotou o Internacional com 10 homens. Infelizmente o programa acabou. Mas a gente não fala para Varginha, a gente fala para Belo Horizonte. Nós temos que parabenizar o Boa. Nós temos que parabenizar o América. Parabéns para o Boa, para o América. América, você não está fazendo nada
Por favor. Ah, não, mas eu não estou vendo o microfone aqui. Tira aqui. Aí vai estourar o tempo, como é que faz? Ó, o América não está fazendo nada além da obrigação dele. Ah, não. Pera aí, Roberto. Nada além da obrigação dele. É a obrigação dele se sair bem na Série B. Ele não é time de Série B. Não vamos comparar. Um grande abraço a todos. Obrigado. Amanhã tem aqui os Rabugentos. Tchau, gente.